Afonso Menezes não era só rico, ele era a própria definição de riqueza. Sabe aquela pessoa que tem tanto dinheiro que o problema dela não é mais o dinheiro, mas sim o que fazer com ele? Era Afonso, dono de bancos, de arranha-céus, de pedaços inteiros de cidades que ele mal lembrava que existiam. Mas se você o visse na sua mansão, no alto da colina, você não diria que ele era sortudo, diria que ele era vazio. Afonso era viúvo há 5 anos. 5 anos que pareciam 50. A perda da esposa, Clara, tinha sido um golpe que não quebrou só o coração dele, mas quebrou também o barulho da casa. Clara era risada, era música, era o caos organizado que mantinha Afonso ancorado na vida real. Sem ela, a casa virou um mausoléu de luxo. O silêncio era o hóspede principal. Ele acordava todos os dias às 6 em ponto. O mordomo, um senhor impecável chamado Eustáquio, trazia o café na bandeja de prata. Afonso tomava o café preto, forte, olhando pela janela para o horizonte, onde o sol nascia sobre o império que ele havia construído. Ele via o sol, mas não sentia o calor. A vida dele era uma agenda. Reuniões, assinaturas, decisões de bilhões de reais. Ele era uma máquina de fazer negócios. E máquinas, a gente sabe, não sentem falta de nada. Mas à noite, a máquina desligava. Eustáquio se retirava depois de desejar boa noite, senhor. Os seguranças ficavam nos portões, invisíveis. E Afonso ficava sozinho no salão principal, que era maior que a maioria dos museus. Os passos dele no mármore ecoavam como tiros. Ele andava devagar, passando os dedos nos móveis antigos, nas estátuas caras. Ele jantava sozinho, lendo relatórios. Ele bebia um copo de uísque olhando para o retrato de Clara, que sorria para ele da parede. Um sorriso que parecia perguntar: "O que você está fazendo com a sua vida, Afonso?" E a resposta dele era sempre a mesma: "Estou trabalhando, Clara. É só isso que eu sei fazer." A verdade é que Afonso não tinha herdeiros. A fortuna dele era um gigante sem pernas. Os advogados, os sócios, todos cochichavam sobre quem herdaria tudo. Primos distantes que ele nunca tinha visto na vida se preparavam como abutres para o dia em que o grande Afonso Menezes finalmente fosse descansar. Mas Afonso não pensava em descansar. Ele pensava em preencher aquele silêncio. Não com gente, não com festas. Ele tentou. No primeiro ano após Clara, ele tentou o circo social. Mulheres bonitas, jantares sofisticados. Mas a conversa era sempre superficial. O interesse delas era sempre o mesmo: a conta bancária. Ele sentia que estava perdendo tempo. Ele queria profundidade, mas o mundo dele só oferecia superfície. Então, ele se fechou. Virou lenda. O magnata que só falava com a diretoria e que passava o fim de semana trancado na sua fortaleza de vidro e aço. Uma noite, porém, a rotina foi quebrada. E não foi por vontade dele, não. Foi por causa de uma obrigação chata que o Departamento de Relações Públicas havia imposto. "Senhor Afonso, é imperativo que o senhor compareça ao gala beneficente do Instituto Esperança. É o evento do ano. Nossos acionistas esperam uma demonstração de responsabilidade social", explicou a assessora com aquela voz treinada para ser firme e, ao mesmo tempo, melosa. Afonso odiava galas beneficentes. Ele achava que era só uma desculpa para gente rica se exibir e fingir que se importava. Mas ele era um homem de negócios, e negócios exigiam aparência. "Prepare o carro, Eustáquio, e me consiga um bom motivo para ir embora em 1 hora." O Gala Esperança aconteceu num salão de baile que parecia ter sido coberto de ouro. Luzes fracas, música clássica, garçons circulando com taças de champanhe caríssimas. Afonso, vestindo um smoking que lhe caía perfeitamente, parecia um rei entediado. Ele apertou algumas mãos, deu sorrisos vazios e prometeu doações astronômicas. Ele estava no canto, observando o teatro, quando o evento principal da noite começou. O Instituto Esperança cuidava de crianças em situações vulneráveis.
muitas delas com necessidades especiais. O ápice da noite era quando algumas delas subiam ao palco para dar seu testemunho. Era sempre emocionante, mas Afonso achava manipulador. Ele já estava pronto para ir embora. A primeira criança era uma menina cantando. A segunda, um adolescente contando sua história de superação. Afonso olhava para o relógio. 45 minutos. Quase lá. Aí, anunciaram o próximo grupo. E agora, por favor, deem as boas-vindas às nossas crianças do programa de comunicação alternativa. Elas vão nos mostrar que as palavras não são a única forma de tocar o coração. Subiram ao palco 4 crianças. 3 delas estavam visivelmente nervosas, segurando as mãos das cuidadoras. Mas havia um menino que chamou a atenção de Afonso de um jeito estranho. O menino devia ter uns 8 anos. Era magrinho, com cabelos castanhos claros caindo sobre a testa e olhos enormes, de um verde profundo, que pareciam absorver toda a luz do salão. Ele não estava nervoso, estava curioso. Enquanto as cuidadoras falavam sobre a importância da inclusão, o menino que estava na ponta parecia alheio aos holofotes. Ele estava olhando para a plateia, mas não com o medo dos outros. Ele estava lendo as pessoas. Afonso sentiu um pequeno arrepio. Aquele olhar não era de criança, era de um observador. A cuidadora, uma mulher jovem e simpática, explicou: "Este é o Léo. Léo é um garoto muito especial. Ele não usa a voz para se comunicar. Léo nasceu com uma condição que o impede de falar, mas ele tem o dom da expressão. Ele se comunica por gestos e, para quem sabe ler, ele conta histórias inteiras." Afonso Menezes, o homem que fazia o mercado financeiro tremer com um telefonema, estava paralisado. Ele não estava olhando para o palco, estava olhando para Léo. Léo, naquele momento, virou-se para uma das outras crianças que estava choramingando baixinho, assustada com a plateia. Afonso viu a cena perfeitamente. Léo tocou o braço da menina e, sem fazer um único som, ele começou a se mover. Não era a linguagem de sinais tradicional que se vê na televisão. Era algo mais fluido, mais artístico. Léo fez um gesto lento, como se estivesse abrindo uma cortina pesada, escura. Depois, com as mãos, ele desenhou um sol pequeno, amarelo, que subia no canto do palco. A expressão dele era suave, quase um sorriso melancólico. Ele gesticulou que o sol estava chamando a menina para brincar. Ele fez os dedos virarem pernas correndo. A menina, que estava à beira das lágrimas, parou. Ela observou Léo, e um sorrisinho muito pequeno apareceu no rosto dela. Ela entendeu. O que Afonso viu não foi comunicação, foi poesia. Aquele gesto feito no meio de um salão barulhento com música e gente falando alto era o silêncio mais eloquente que Afonso já tinha presenciado. Era um silêncio que dizia algo. O magnata se esqueceu do tempo, esqueceu da assessora, da doação, do uísque que o esperava em casa. Ele só via Léo. Quando as crianças desceram do palco, Afonso não se moveu. Ele não podia ir embora. "Senhor Afonso, já podemos ir?" sussurrou a assessora, impaciente. Afonso levantou a mão, um gesto que fez a mulher congelar. "Espere, quero saber sobre aquele garoto." O mudo. "O Léo? Ah, sim. Uma história triste, mas ele é adorável." "Não me interessa a história triste. Me interessa o garoto. Quem é ele?" A assessora, acostumada a lidar com números e não com emoções, ficou confusa. Ele é órfão, senhor. Foi encontrado em uma situação de abandono há uns 3 anos e está no instituto. Não temos parentes conhecidos. Ele só se comunica por gestos e escrita." Afonso sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era alegria, não era tristeza, era um puxão, um ímã invisível que o estava tirando da sua órbita gelada. "Quero todos os relatórios dele, tudo o que tiver, e eu quero uma reunião com a diretora do instituto amanhã de manhã." A assessora tentou argumentar, lembrando-o da agenda lotada.
Mas, senhor, o senhor tem a reunião com os japoneses e o almoço com o ministro... Afonso Menezes não tirou os olhos do ponto onde Léo havia desaparecido. Ele falou com uma voz baixa, mas que carregava o peso de uma ordem que não podia ser desobedecida. Cancele os japoneses, cancele o ministro, e diga a eles que estou ocupado cuidando de um assunto mais importante. Naquela noite, Afonso voltou para a mansão. Eustáquio percebeu a mudança. O patrão não estava com a expressão de cansaço habitual. Havia uma tensão, uma espécie de eletricidade silenciosa. Afonso não jantou. Foi direto para o escritório. Ele pegou o dossiê que a assessora, milagrosamente rápida, já havia deixado sobre a mesa. Léo, 8 anos, nome completo, Leonardo Santos. Sem registro de pai ou mãe. A ficha médica confirmava. Mutismo seletivo grave. Agravado por um trauma inicial desconhecido. Os médicos diziam que ele tinha todas as cordas vocais perfeitas, mas por alguma razão, o cérebro dele se recusava a produzir som. Ele era um cofre de palavras. O dossiê descrevia Léo como extremamente observador, inteligente e com uma capacidade de comunicação não verbal surpreendente. Havia um desenho anexado, feito por Léo. Era um desenho simples, de uma casa com uma janela e um pássaro voando para longe. Não era um desenho triste, mas parecia ter uma saudade profunda. Afonso ficou horas olhando para aquele desenho. Ele se sentiu estranhamente conectado àquele garoto. Léo vivia num mundo de silêncio forçado. Afonso vivia num mundo de silêncio autoimposto. Ele pensou na sua vida, bilhões, poder e o eco das próprias solas no mármore. O que era tudo aquilo sem alguém para compartilhar? Quem herdaria esse vazio? Ele não tinha pensado em adoção. Nunca. Ele achava que a adoção era para casais jovens, para famílias que queriam construir um futuro. Ele estava no fim da linha, não no começo. Mas ao ver Léo, ele sentiu que talvez não estivesse procurando um herdeiro para o seu império. Talvez ele estivesse procurando um herdeiro para o seu silêncio, alguém que entendesse que a falta de palavras pode ser mais pesada que o excesso delas. Na manhã seguinte, a diretora do Instituto Esperança, doutora Elza, recebeu Afonso Menezes em seu escritório modesto. Ela estava acostumada a lidar com doadores, mas não com o próprio Afonso. Ele era uma lenda, e a presença dele ali era como um terremoto. Afonso, por sua vez, estava desconfortável. Ele estava acostumado a salas de reunião com mesas de mogno e ar-condicionado potente. Ali, o cheiro era de papel, giz de cera e esperança. Doutora Elza, obrigado por me receber. Eu soube da sua agenda apertada. Senhor Afonso, um prazer. Sua doação anual é vital para nós. Afonso Menezes foi direto ao ponto. Ele não gostava de rodeios. Eu não vim falar de doação, doutora. Eu vim falar do Léo. Doutora Elza, uma mulher de meia idade com olhos cansados, mas gentis, piscou surpresa. Léo, o garoto que se apresenta com as mãos. Exatamente. Eu quero saber o processo para adotá-lo. A sala ficou em silêncio. Um silêncio diferente do da mansão de Afonso. Este era um silêncio de choque. Adotar? Senhor Afonso, o senhor tem certeza? Adoção é um processo longo e complexo. E Léo, ele é um caso especial. Ele requer muita paciência. Eu tenho paciência. E tenho tempo. Mas o senhor é Afonso Menezes. O senhor gere um império. Sua vida é viajar, reuniões. Não é vida para criar uma criança, muito menos uma criança que precisa de atenção e terapia constantes. Afonso se inclinou na cadeira. Ele olhou para a doutora Elza com a intensidade que usava para fechar negócios de milhões. Doutora, eu tenho todo o dinheiro do mundo para contratar os melhores terapeutas, os melhores professores. E meu império, ele pode esperar um pouco. A minha vida está em um ponto onde o trabalho se tornou uma fuga. Eu vi o Léo no palco e ele me fez sentir algo que eu não sentia há 5 anos. Ele tem uma forma de se comunicar que eu entendo.
E qual é essa forma, senhor? O silêncio. Doutora Elsa suspirou. Ela era uma profissional e sabia que as intenções, por mais nobres que fossem, precisavam de verificação. Afonso, o senhor é viúvo. Não tem histórico de paternidade. O processo de adoção exige visitas domiciliares, avaliação psicológica completa. O senhor será submetido a uma investigação rigorosa para garantir que a criança terá um ambiente estável. Eu entendo, e eu aceito todas as condições. Eu só peço uma coisa, doutora. Quero conhecê-lo de novo, não como um magnata doador, mas como um homem. Quero que ele me veja. Doutora Elsa concordou, relutante. Ela sabia que a chegada de Afonso Menezes na vida de Léo seria uma tempestade, mas talvez fosse uma tempestade que trouxesse chuva para um solo seco. Podemos organizar um encontro amanhã à tarde, no nosso jardim. Será uma interação supervisionada. Por favor, Sr. Afonso, não crie expectativas altas. Léo não se apega fácil. Ele já foi abandonado muitas vezes. Afonso saiu do instituto com uma sensação estranha. Ele tinha acabado de colocar o processo de adoção em movimento. Ele, Afonso Menezes, estava prestes a virar pai. A ideia era absurda, mas era a primeira coisa real que ele sentia em anos. No dia seguinte, Afonso estava nervoso. Ele não ficava nervoso nem quando negociava a compra de uma multinacional. Mas ali, esperando Léo no jardim do instituto, ele sentia as mãos suando. Ele se vestiu de forma simples, sem terno, uma calça social e uma camisa de linho. Ele queria parecer acessível. Léo chegou de mãos dadas com doutora Elsa. Ele usava uma camiseta listrada e um tênis gasto. Seus olhos verdes imediatamente encontraram Afonso. Afonso se levantou. Ele não sabia o que dizer. Ele não podia falar de negócios nem do tempo. Ele não podia falar de nada. Léo soltou a mão da doutora Elsa e parou a uns 3 metros de Afonso. Ele não sorriu, apenas observou. Afonso, sentindo-se ridículo, tentou o que achou ser um gesto amigável. Olá, Léo. Eu sou Afonso. É um prazer te conhecer. Léo inclinou a cabeça como se estivesse analisando o som daquela voz. E então ele fez o primeiro gesto. Ele levantou a mão lentamente e apontou para o céu azul. Depois, ele fez um movimento rápido, como se estivesse fechando um zíper. Doutora Elsa interveio traduzindo com suavidade. Ele está perguntando se o senhor trouxe o céu azul com o senhor, e que agora que o senhor está aqui, se o senhor pode fechar o barulho. Afonso ficou maravilhado. O garoto não falava, mas ele escrevia no ar. Afonso olhou para o céu, depois para Léo. Ele não tentou falar. Ele respondeu com as mãos. Ele abriu as mãos como se estivesse mostrando que não tinha nada escondido. Depois, ele imitou Léo, fechando um zíper em sua própria boca, prometendo silêncio. Léo, pela primeira vez, sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas que iluminou o jardim. Ele se aproximou, mas ainda mantendo uma distância cautelosa. Afonso se ajoelhou, ficando na altura do menino. Eu vi você ontem no palco, Léo. Foi muito bonito o que você fez para aquela menina. Léo balançou a cabeça, dizendo que não era nada. E então ele fez um novo gesto. Ele apontou para o peito de Afonso e fez um movimento de coração partido. Afonso engoliu em seco. O garoto, em segundos, tinha lido a dor dele. Sim, Léo. Meu coração está um pouco quebrado. Léo então fez um gesto lento e circular com as mãos, como se estivesse costurando algo. Ele está dizendo que o senhor precisa de um remendo, traduziu doutora Elsa, emocionada. Afonso sentiu os olhos marejarem. Ele estava ali para salvar o garoto do silêncio, mas parecia que o garoto estava ali para salvar Afonso do vazio. Eu acho que você está certo, Léo. O garoto se aproximou mais um passo. Ele estendeu a mãozinha e tocou o cotovelo de Afonso. Um toque leve, quase um sussurro. Depois, ele fez um gesto que Afonso não entendeu. Ele colocou a mão no próprio coração. Depois apontou para Afonso e fez um movimento de dar.
Doutora Elsa sorriu, com lágrimas nos olhos. Ele está dizendo, eu te dou um pedaço do meu silêncio se você me der um pedaço do seu coração. Afonso Menezes, o magnata de ferro, sentiu que o muro que ele havia construído em volta de si estava rachando. Ele pegou a mão de Léo, firme, e apertou. Trato feito, Léo, trato feito. Aquele foi o começo de tudo. O começo de uma batalha legal e emocional que Afonso jamais imaginou travar. Ele precisava provar ao sistema que um homem que não precisava de nada, de repente, precisava de tudo. E esse tudo tinha 8 anos, olhos verdes, e vivia num mundo sem som. Afonso voltou para a mansão naquela noite, mas ela já não era a mesma. Ele começou a ver a casa não como um mausoléu, mas como um espaço que precisava ser preenchido. Ele ligou para Eustáquio e deu ordens que o mordomo nunca imaginou ouvir. Eustáquio, mande desmontar o escritório adjacente ao meu quarto. Quero que ele vire um quarto infantil, com cores claras, brinquedos, e mande instalar um balanço no jardim. E Eustáquio? Sim, senhor. Mande tirar todos os telefones de parede da casa e compre um dicionário de Libras. Eu preciso aprender a falar a língua dele. Eu preciso aprender a ouvir o silêncio. O magnata, que não sabia mais sorrir, estava se preparando para a maior e mais silenciosa herança de sua vida. Ele estava se preparando para Léo. O processo seria longo, cheio de obstáculos e desconfianças. Mas Afonso estava determinado. Ele tinha encontrado seu remendo. E ele não ia deixar que ninguém o tirasse dele. Ele ia lutar por aquele silêncio. Afonso Menezes descobriu que para um homem acostumado a mover montanhas com um estalar de dedos, tentar mover a burocracia era como tentar empurrar o oceano. A decisão de adotar Léo, que para ele tinha sido um raio de clareza, para o sistema era apenas um monte de papelada cheia de porquês. O processo começou imediatamente e era invasivo, lento e francamente humilhante para um homem do seu calibre. Ele teve que responder perguntas sobre sua infância, sua vida sexual, seus hábitos de sono e, o mais difícil de tudo, sobre a falta de Clara. As assistentes sociais e psicólogas que o entrevistavam não estavam interessadas em saber quantos bilhões ele tinha. Elas queriam saber se ele era um pai em potencial, se ele tinha amor para dar, se a dor que ele sentia era um buraco que ele queria preencher com uma criança, ou se era um espaço que ele queria compartilhar. Afonso se sentiu nu. Pela primeira vez em décadas, seu dinheiro não era uma armadura. Senhor Menezes, o senhor é uma figura pública. Sua rotina é extremamente exigente. Como o senhor pretende se dedicar a uma criança que requer atenção especializada 24 horas por dia? Perguntou Dona Fátima, a assistente social-chefe, uma mulher de voz suave e olhar penetrante que parecia capaz de enxergar a alma. Afonso, sentado na sua própria sala de reuniões, que agora parecia fria demais, respondeu com a sinceridade que só a humildade forçada ensina. Dona Fátima, eu achava que eu era insubstituível. Eu achava que o meu império desmoronaria se eu tirasse um dia de folga. Mas eu descobri que as máquinas continuam funcionando, mesmo sem a minha mão no botão. Eu tenho tempo, e eu não quero mais gastá-lo assinando papéis. Quero gastá-lo aprendendo a me comunicar com o meu filho. Ele não disse futuro filho, ele disse meu filho. A convicção na voz dele era inegável. Fora do escritório, a notícia da adoção de Léo se espalhou como fogo na diretoria. Os advogados de Afonso estavam em pânico. Afonso, o senhor entende a implicação disso? Um herdeiro inesperado? Um garoto mudo? O que isso fará com a confiança dos investidores? Perguntou o sócio mais antigo, Dr. Silveira, durante uma teleconferência tensa. Doutor Silveira, se os investidores confiam em mim para gerir bilhões, eles podem confiar em mim para gerir a minha própria vida. Léo não é uma aquisição de negócios. Ele é a minha vida. E a partir de agora, qualquer pessoa que questionar minhas escolhas pessoais será convidada a se retirar da empresa. Afonso estava traçando uma linha na areia.
Ele estava defendendo Léo antes mesmo de tê-lo em casa. Enquanto a batalha legal se desenrolava, a batalha pessoal de Afonso acontecia dentro da mansão. Ele havia contratado uma professora particular de Libras, a língua brasileira de sinais. Afonso, que dominava 3 idiomas e a linguagem implacável dos números, descobriu que a Libras era um universo totalmente novo. Ele se sentava todas as noites, depois que Eustáquio se recolhia, e tentava dobrar os dedos na forma correta. Não, senhor Afonso, pai é assim, não é dinheiro. O senhor está fazendo o sinal de dinheiro de novo, corrigia a jovem professora, tentando conter o riso. Afonso bufava, frustrado. Era difícil. Ele sentia que suas mãos, acostumadas a segurar canetas, tinteiro e apertar botões, eram duras, incapazes de expressar a suavidade necessária. Ele estava aprendendo que a comunicação não estava na força, mas na delicadeza. Eustáquio, o mordomo, observava tudo com uma mistura de preocupação e admiração. A mansão, antes um templo de rotina imutável, estava sendo invadida por cores. O quarto adjacente ao de Afonso agora era um festival de azul claro, com um tapete macio e prateleiras cheias de livros infantis e blocos de montar. Eustáquio, que servia Afonso há 20 anos, pegou-se folheando o dicionário de Libras que o patrão havia comprado. Ele estava tentando aprender também. Ele queria estar pronto para o menino. Um dia, Afonso viu Eustáquio praticando o sinal de chá na cozinha. O senhor está aprendendo Libras, Eustáquio. O mordomo, pego em flagrante, corou levemente. Estou, senhor. Se o jovem Léo vier morar conosco, ele precisará de alguém para pedir seu chocolate quente sem precisar escrever. Afonso sorriu. Era a primeira vez que Afonso sorria de verdade em anos. Não era um sorriso de negócios, era um sorriso de esperança. As visitas supervisionadas ao Instituto Esperança se tornaram o ponto alto da semana de Afonso. Ele ia todas as terças e quintas. Ele não ia de limusine, mas de um carro mais discreto. Ele tirava o relógio caro e deixava o celular no porta-luvas. O jardim era o palco dos encontros. Léo, com sua aura de quietude intensa, geralmente estava desenhando ou observando formigas. Afonso sentava-se a uma distância respeitosa. No começo, a comunicação era lenta. Léo fazia gestos poéticos que Afonso não entendia, e Afonso tentava usar os sinais formais que tinha acabado de aprender, muitas vezes errando a gramática da mão. Numa dessas visitas, Afonso tentou perguntar a Léo qual era sua cor favorita. Ele fez o sinal para a cor corretamente, mas se confundiu no favorita, acabando por fazer um gesto que significava a mais cara. Léo franziu a testa. Ele olhou para Afonso, depois para o céu. Ele fez o sinal de azul, e depois, com as mãos, ele desenhou uma onda suave. Afonso não entendeu a onda. Ele olhou para a doutora Elsa, que estava supervisionando em busca de ajuda. "O que é a onda, Léo?" perguntou Afonso, gesticulando. Léo repetiu o gesto, azul e depois a onda. Doutora Elsa traduziu. Ele está dizendo que o azul é a cor favorita dele porque é a cor da água que não faz barulho. Afonso sentiu o impacto. Léo estava explicando que o silêncio dele tinha cor. Naquele dia, Afonso não tentou mais usar o dicionário formal. Ele começou a falar a língua de Léo, a língua da metáfora. Afonso pegou um graveto e desenhou um círculo no chão de terra. Depois, ele desenhou um ponto no meio do círculo. Ele apontou para Léo e depois para o ponto. Léo entendeu. Afonso estava perguntando, "Você está no centro do meu mundo?" Léo sorriu, um sorriso amplo e aberto desta vez. Ele apagou o círculo e desenhou um coração. E dentro do coração, ele desenhou 2 pontos, um grande e um pequeno. Afonso Menezes não precisou de tradução. O processo de avaliação continuou implacável. Dona Fátima, a assistente social, estava determinada a não deixar que o status de Afonso atrapalhasse a segurança de Léo. Ela marcou a visita domiciliar. O momento de verdade.
Afonso limpou a agenda por 3 dias. Ele queria que a casa estivesse perfeita. Não no sentido de luxo, mas no sentido de ser um lar. Eustáquio estava mais nervoso que Afonso. Ele havia se livrado de todas as obras de arte que pareciam intimidadoras e as substituiu por vasos de plantas e cobertores macios. O cheiro de cera polidora foi substituído pelo cheiro de biscoitos recém-assados, uma sugestão de Afonso. Quando Dona Fátima chegou, ela inspecionou cada canto. Ela viu a cozinha profissional, o salão de baile que nunca era usado. Ela viu o retrato de Clara, ainda sorrindo, e perguntou sobre a perda. Afonso falou de Clara com uma voz rouca, sem esconder a dor. Ela era o barulho bom dessa casa, Dona Fátima. Quando ela se foi, eu perdi a minha âncora. Dona Fátima assentiu, anotando. O momento crucial foi o quarto de Léo. A sala antes austera agora era um santuário. Havia uma escrivaninha baixa, lápis de cor organizados e, no centro, um telescópio pequeno apontado para a janela. "Por que o telescópio, Sr. Menezes?" perguntou Dona Fátima. "Léo é um observador, Dona Fátima. Ele não fala, mas ele vê. Eu quero que ele veja o mundo, mas que ele saiba que ele também pode olhar para as estrelas." Dona Fátima parecia ligeiramente abalada, mas manteve a postura profissional. "E as aulas de Libras, senhor?" Afonso chamou Eustáquio. "Eustáquio, mostre a Dona Fátima." Eustáquio, com as mãos trêmulas, fez o sinal de bem-vinda e depois o sinal de chá com biscoitos. Ele errou um pouco, mas a intenção era clara. Dona Fátima suspirou. "Parece que o senhor está investindo, Afonso, mas a questão não é o investimento financeiro, é o emocional." Nesse momento, Afonso soube que precisava de Léo ali. O instituto havia permitido que Léo passasse 1 hora na mansão durante a visita de avaliação. Um teste final. Léo entrou na mansão e a casa, pela primeira vez, pareceu pequena demais para o tamanho da sua presença. Ele andou devagar, absorvendo o silêncio luxuoso. Ele foi direto para o quarto dele. Ele tocou o tapete, olhou para o telescópio. Ele não demonstrou euforia, apenas uma aceitação calma. Dona Fátima observava a interação. "Léo, o que você acha da casa?" Ela perguntou, gesticulando em libras formal. Léo olhou para Dona Fátima, depois para Afonso. Ele não respondeu imediatamente. Ele foi até a janela e olhou para o jardim vasto, onde o balanço que Afonso havia instalado balançava levemente na brisa. Ele gesticulou. Ele fez o sinal de grande, com os braços abertos. Depois, ele fez o sinal de vazio. Afonso sentiu um golpe no estômago. O garoto havia lido a casa dele. Dona Fátima anotou freneticamente. "Ele sente que a casa é muito grande e vazia, Afonso." Afonso não negou. Ele se aproximou de Léo e se ajoelhou novamente. Ele não tentou falar. Ele usou o que havia aprendido naquelas semanas de frustração. Ele fez o sinal de eu, apontando para si. Depois o sinal de casa. Ele fez o sinal de coração e, por fim, o sinal de vazio, as mãos abertas sem nada. Léo o observou. Afonso então fez o sinal de nós, as 2 mãos juntas, o sinal de coração e, finalmente, o sinal de cheio, a mão fechando-se no peito. Afonso estava dizendo: "Minha casa está vazia, meu coração está vazio, mas se ficarmos juntos, nossos corações estarão cheios." Léo, que nunca havia se apegado a ninguém no instituto, fez algo inesperado. Ele estendeu a mão e tocou o rosto de Afonso, limpando uma lágrima que o magnata nem sabia que tinha caído. E então Léo gesticulou, com uma clareza que superava qualquer palavra. Ele fez o sinal de nós, depois o sinal de andar, os dedos caminhando, e o sinal de juntos. Dona Fátima, que já tinha visto de tudo na vida social, sentiu os olhos marejarem. A comunicação ali não era apenas linguagem, era sobrevivência emocional. Ele está dizendo que mesmo que a casa seja grande, vocês podem enchê-la andando juntos, sussurrou a assistente social. Afonso Menezes sentiu que tinha passado no teste.
Ele não precisava de títulos ou certificados. Ele precisava daquele olhar, daquela confirmação silenciosa. A burocracia, no entanto, tinha mais uma carta na manga. Poucas semanas depois da visita, Afonso estava em seu escritório revisando os relatórios de progresso da adoção, que pareciam promissores, quando o Dr. Silveira, seu advogado, invadiu a sala sem pedir licença. Afonso, temos um problema sério. Não é a dona Fátima, nem o juiz. É a família. A família? Eu não tenho família, Silveira. Primos distantes, Afonso. Os abutres. Eles entraram com uma petição judicial questionando sua capacidade mental para ser tutor de uma criança com necessidades especiais. Alegam que sua viuvez e seu histórico de isolamento o tornam instável. Estão sugerindo que sua decisão de adotar Léo é uma tentativa desesperada de controlar a herança, ou pior, um sinal de declínio cognitivo. Afonso apertou os punhos. Aquilo era pessoal. Eles não estavam atacando o magnata, estavam atacando o pai que ele estava tentando ser. Eles estão usando Léo como arma? Exatamente. Eles dizem que o garoto precisa de um ambiente familiar tradicional, e não de um velho rico e solitário que vive em um museu. Eles querem que o tribunal suspenda o processo de adoção e abra uma investigação sobre a validade do seu testamento. Afonso levantou-se. A calma que ele havia cultivado nas semanas de aprendizado de Libras desapareceu. O velho Afonso, o tubarão dos negócios, estava de volta. Silveira, o que precisamos fazer? Precisamos de uma audiência de custódia. O juiz vai querer ver o garoto. Ele vai querer ver a nossa prova de que o senhor está apto. O senhor tem que provar ao tribunal que a sua riqueza e o seu silêncio não são obstáculos, mas sim recursos. Afonso sabia que a batalha final não seria travada com balancetes ou contratos, mas com a verdade. Ele tinha que levar Léo para o tribunal. Afonso ligou para a doutora Elsa e explicou a situação. Ela estava indignada, mas compreensiva. Afonso, Léo é muito sensível. Ele precisa entender o que está acontecendo. Se ele sentir que está sendo usado ou rejeitado de novo, o trauma será enorme. Eu sei, doutora. Eu não vou deixá-lo sozinho. Eu vou explicar do jeito dele. Na manhã da audiência, Afonso estava vestindo um terno impecável, mas por baixo ele sentia o peso de uma armadura. Ele foi buscar Léo no instituto. Léo estava sério. Ele sabia que algo importante estava acontecendo. Afonso sentou-se com ele no banco de trás do carro. Eustáquio dirigia, tenso. Afonso olhou para Léo e, em vez de falar, ele começou a gesticular lentamente, usando sinais que Léo entendia, mais do que os sinais formais. Ele desenhou um círculo com o dedo, o mundo, depois fez o sinal de nós, juntos. Ele fez o sinal de outros, mãos abertas para fora, e o sinal de ruído, agitar os dedos perto do ouvido. Afonso estava dizendo: há pessoas no mundo que fazem barulho, que não entendem o nosso lugar. Léo observou com atenção. Afonso então fez o sinal de juiz, o sinal formal, o sinal de perguntar e o sinal de verdade. Léo, com seus olhos verdes profundos, piscou. Ele entendeu. Eles iriam a um lugar onde seriam julgados e a verdade deles seria testada. Léo, então, fez um gesto que Afonso nunca tinha visto antes. Ele juntou as duas mãos, como se estivesse segurando uma pequena bola invisível. Ele a levantou e, com um sopro silencioso, a soltou no ar. Afonso não entendeu. Ele franziu a testa. — O que é isso, Léo? Léo repetiu o gesto. Segurar a bola, soltar. Afonso sentiu que era algo importante. Ele arriscou uma interpretação. — É a sua voz, Léo? O que você está soltando? Léo balançou a cabeça negativamente. Ele apontou para o peito de Afonso e fez o mesmo gesto. Segurar uma bola, soltar. Afonso finalmente entendeu. Não era a voz de Léo. Era a leveza. Ele estava dizendo: não se preocupe com o barulho deles. Solte o peso. Vamos apenas ser leves. Afonso sentiu o nó na garganta afrouxar. Léo estava ali não para ser salvo,
mas para salvar. Eles chegaram ao tribunal. O ambiente era de mármore frio e formalidade opressiva. Os advogados dos primos estavam lá, parecendo predadores em ternos caros. Afonso e Léo sentaram-se lado a lado. Afonso sentia a mão pequena de Léo na sua coxa. Quando o juiz chamou o caso, doutor, Silveira começou a defender Afonso com dados financeiros e garantias de segurança. Mas o juiz, um homem mais velho e cético, interrompeu. Doutor Silveira, eu entendo a capacidade financeira do senhor Menezes. O que eu não entendo é a capacidade emocional. Temos aqui um homem que viveu isolado por anos, que de repente decide adotar uma criança com necessidades especiais. Como podemos ter certeza de que isso não é uma excentricidade de um homem rico ou um substituto tardio para a esposa perdida? O advogado dos primos atacou com veemência, pintando Afonso como um excêntrico desequilibrado e Léo como um objeto de caridade mal colocada. Afonso sentiu o sangue ferver, mas ele se lembrou do gesto de Léo, soltar o peso. Ele levantou a mão, pedindo permissão para falar diretamente ao juiz. Meritíssimo, eu entendo o seu ceticismo. Eu entendo a preocupação da corte com o bem-estar de Léo. Mas eu não estou aqui para provar que sou um pai perfeito. Estou aqui para provar que sou o pai que Léo precisa. O juiz inclinou a cabeça, esperando. Eles dizem que eu sou silencioso. É verdade. Mas Léo também é silencioso. E o silêncio dele não é vazio, meritíssimo. É uma linguagem. É uma forma de comunicação que eu, que vivia no meu próprio silêncio, finalmente aprendi a ouvir. Afonso olhou para Léo. Ele fez o sinal para eu e você. Depois ele fez o sinal de ponte, as mãos se unindo. Eu não o adotei para preencher um vazio. Eu o adotei porque quando eu o vi, ele não viu o meu dinheiro. Ele viu a minha dor e me ofereceu um remendo. Ele me ensinou que o que importa não é a quantidade de palavras que você fala, mas a profundidade do que você sente. O juiz estava interessado. E o garoto, o que ele tem a dizer sobre isso, Afonso? Afonso se virou para Léo. Ele sabia que não podia forçar Léo a falar ou a gesticular. Tinha que ser a vontade dele. Afonso fez o sinal de verdade para Léo. Léo olhou para o juiz, para os advogados, para o pai que estava lutando por ele. Ele respirou fundo. Ele levantou as mãos. Ele fez o sinal de casa, o telhado com as mãos. Depois, ele fez o sinal de seguro. E então, ele fez o sinal de eu e pai, Afonso. A comunicação era cristalina. Eu me sinto seguro com meu pai. Mas Léo não parou aí. Ele fez mais um gesto. Ele apontou para Afonso, depois fez o sinal de coração e, finalmente, ele fez o sinal de sol, um círculo de luz. Doutora Elza, que estava na plateia, traduziu em voz baixa para o juiz. Ele está dizendo, meu pai é o sol do meu coração. O silêncio na corte era mais pesado que o da mansão de Afonso. Era um silêncio de reconhecimento. O juiz olhou para os advogados dos primos, que pareciam ter encolhido em suas cadeiras. O caso está encerrado. O processo de adoção continua. Os laços emocionais são evidentes. E eu sugiro, senhores, que não voltem a usar a vida de uma criança como ferramenta de disputa de herança. Afonso sentiu um peso de toneladas sair de seus ombros. Ele não tinha vencido apenas uma batalha legal. Ele tinha vencido o ceticismo do mundo. Ele pegou Léo nos braços, ali mesmo, no meio do tribunal. Léo o abraçou forte. Nós conseguimos, Léo, sussurrou Afonso, sabendo que Léo não ouviria a voz, mas sentiria a vibração no seu ombro. O juiz ainda adicionou uma condição antes de bater o martelo. Afonso Menezes, o senhor terá um período probatório de 6 meses. O Instituto manterá o acompanhamento. O senhor tem 6 meses para provar que esta casa grande e silenciosa pode se tornar um lar. Afonso aceitou. Ele tinha 6 meses. 6 meses para transformar um império em um lar.
Ele estava pronto para o desafio. Aquele dia marcou o fim da burocracia e o início da vida real. Léo estava indo para casa. No caminho de volta, Léo estava eufórico, mas silencioso. Ele brincava com os dedos de Afonso. Ao passarem pela porta de ferro forjado da mansão, Léo olhou para Afonso e fez o sinal de casa. E então, ele fez o sinal de eu, e depois o sinal de chegar. Ele estava em casa. Afonso e Eustáquio haviam preparado tudo, mas nada os preparou para o primeiro dia. Léo não era barulhento, mas ele era uma presença constante. Ele explorava a casa, não com o deslumbramento de quem vê luxo, mas com a curiosidade de quem encontra um novo mapa. Ele descobriu a piscina, o jardim imenso, a biblioteca com milhares de volumes que Afonso nunca lera. Afonso tentou manter sua rotina, mas era impossível. Ele estava no meio de uma teleconferência crucial com a sede em Tóquio, falando sobre fusões de bilhões, quando Léo entrou no escritório. Léo não fez barulho. Ele apenas parou perto da janela e começou a fazer gestos lentos com as mãos, observando os carros lá embaixo. Afonso tentou ignorar, mas os gestos de Léo eram hipnotizantes. Ele fazia o sinal de carro, depois o sinal de rápido e, por fim, o sinal de pequeno. Ele estava comentando sobre a insignificância da pressa. Afonso perdeu o fio da meada. Desculpem, cavalheiros, preciso de 1 minuto. Ele desligou o microfone, irritando a diretoria em 3 continentes. Ele se ajoelhou perto de Léo. O que você está vendo, campeão? Léo apontou para os carros, fez o sinal de rápido e depois fez o sinal de parar. Ele desenhou um círculo com o dedo e fez o sinal de sol. Ele estava dizendo que as pessoas corriam tanto que esqueciam de parar e olhar para o sol. Afonso sentiu uma pontada de culpa. Ele era o rei da pressa. Você tem razão, Léo. Eu corro demais. Léo tocou o braço de Afonso e fez o sinal de relaxar. Naquela noite, Afonso não jantou sozinho lendo relatórios. Ele jantou na cozinha, com Eustáquio, e Léo estava sentado na ponta da mesa, desenhando em um bloco. Afonso estava tentando fazer o sinal de obrigado para Eustáquio, mas estava errando o movimento do pulso. Léo, sem olhar, estendeu a mão e gentilmente corrigiu o dedo de Afonso. Afonso olhou para o menino. Ele não precisava falar para ser o professor. A herança do silêncio estava apenas começando, e Afonso Menezes estava aprendendo que o maior poder do mundo não estava no dinheiro, mas em saber ouvir o que não podia ser dito. E Léo era o seu mestre. Afonso tinha a casa, o dinheiro e o menino. Agora vinha o mais difícil: construir a vida. E ele sabia que o mundo lá fora, a sociedade, os investidores e até mesmo seus primos estavam esperando que ele falhasse. Mas ele não ia falhar, não com o sol no coração que Léo havia desenhado. Afonso Menezes tinha a casa, o dinheiro e o menino. Agora vinha o mais difícil: construir a vida. E ele sabia que o mundo lá fora, a sociedade, os investidores e até mesmo seus primos estavam esperando que ele falhasse. Mas ele não ia falhar. Não com o sol no coração que Léo havia desenhado. Os primeiros dias de Léo na mansão foram uma dança lenta e silenciosa. A casa, acostumada ao som dos passos de Eustáquio e ao murmúrio dos relatórios de Afonso, parecia agora respirar. Léo não fazia barulho, mas sua presença era um eco constante que preenchia os espaços. Afonso tentava equilibrar a balança. Ele havia prometido a Dona Fátima, a assistente social, que dedicaria tempo. Mas o império não parava de girar. Ele tentava fazer teleconferências importantes no escritório, enquanto Léo explorava o jardim ou desenhava no tapete do quarto novo. O problema era que Léo tinha um radar para a falsidade e a pressa. Quando Afonso estava falando com a diretoria, usando aquela voz firme e fria de comandante, Léo se aproximava. Uma tarde, Afonso estava discutindo a aquisição de uma nova mineradora, um negócio sujo, mas lucrativo. Ele estava irritado, usando palavras duras.
Léo, que estava sentado no chão com um bloco de notas, levantou-se e veio até a mesa. Ele não fez som. Ele apenas fez o sinal de cobra com a mão, rastejando sobre a mesa de mogno de Afonso. Depois, ele fez o sinal de mentira, o dedo indicador deslizando para fora da boca. Afonso parou de falar no meio da frase. Os executivos do outro lado da linha ficaram em silêncio, esperando. Afonso olhou para Léo. Ele sabia o que o garoto estava dizendo. O negócio era tóxico, cheio de meias-verdades. Cavalheiros, me desculpem, preciso encerrar. Minha consultoria me deu um sinal de alerta. Ele desligou o telefone, deixando os executivos em choque. Ele se ajoelhou na frente de Léo. Você acha que era uma cobra, Léo? Léo balançou a cabeça vigorosamente. Ele apontou para a tela escura do computador e fez o sinal de escuridão. Afonso sentiu vergonha. Ele estava prestes a colocar a mão em algo que sabia que não era bom, só por mais dinheiro. Você está certo. Não vamos comprar a escuridão. Léo sorriu e, com o dedo, desenhou um coração na poeira invisível da mesa. Afonso começou a entender que a herança de Léo não era apenas o silêncio, mas a moralidade. O garoto não podia falar, mas ele era o guia moral mais honesto que Afonso já tinha tido. O processo de aprendizado de Libras também se aprofundou. Afonso percebeu que a gramática formal era importante, mas a comunicação real com Léo estava na expressão facial e no corpo. Léo ensinava Afonso a ser mais expressivo, a usar os olhos para falar. Eustáquio se tornou um mestre na arte da comunicação silenciosa. Ele e Léo tinham uma rotina matinal. Léo descia para a cozinha e Eustáquio já sabia se ele queria panquecas, mãos batendo palmas lentamente, ou frutas, mãos desenhando círculos no ar. Afonso via os dois interagindo e percebia que Léo estava trazendo vida não apenas para ele, mas para toda a casa. Eustáquio, antes um autômato de luxo, agora ria baixinho enquanto tentava imitar os gestos de Léo. Afonso começou a trocar a leitura de relatórios noturnos por sessões de desenho com Léo. Léo desenhava mundos inteiros. Ele desenhava pássaros que não voavam, o medo, árvores com raízes profundas, a segurança, e frequentemente ele desenhava Clara. Ele nunca tinha visto Clara, exceto no retrato. Mas ele desenhava a esposa de Afonso com uma precisão emocional assustadora. Um dia, ele desenhou Clara segurando um balão que tinha escapado da mão. Afonso olhou para o desenho, o coração apertado. Ela se foi, Léo. Como o balão. Léo tocou o desenho. Ele fez o sinal de céu e o sinal de lembrar. Depois, ele fez um gesto circular no ar, como se estivesse pegando algo invisível e o colocando no bolso do peito. Ele estava dizendo, o balão se foi, mas a lembrança está aqui. Afonso percebeu que Léo não via a morte como um fim, mas como uma ausência que podia ser carregada. Enquanto a vida doméstica florescia, o mundo dos negócios de Afonso estava em turbulência. Seus primos e sócios não desistiram. Eles viam o afastamento de Afonso como uma oportunidade. O doutor Silveira, o advogado, ligou para Afonso com urgência. Afonso, a situação na Menezes Holding é crítica. Há um movimento orquestrado pelos seus primos para convocar uma reunião extraordinária do conselho. Eles estão usando sua ausência para sugerir que o senhor perdeu o foco, que está instável. Eles querem tirá-lo da presidência do conselho, alegando que o senhor não está apto a tomar decisões bilionárias enquanto está brincando de pai. Afonso sentiu a raiva fria. Eles estavam usando Léo para tentar roubar o império. Qual é o ponto principal da reunião, Silveira? Eles querem forçar a venda da divisão de energia renovável. É a divisão que o senhor mais valoriza. Eles dizem que está subutilizada e que o dinheiro deve ser realocado para investimentos mais seguros e tradicionais. Afonso tinha investido seu próprio dinheiro naquela divisão,
um projeto que Clara havia incentivado. Era um pedaço do futuro que ele queria construir. Eu não vou vender. O senhor tem que comparecer, Afonso. E tem que parecer o Afonso Menezes que eles conhecem. Implacável. Se o senhor não for, eles vão votar e o negócio será selado. Afonso olhou para o calendário. A reunião era na quinta-feira. Era o dia da visita de Dona Fátima, a assistente social, para a avaliação de meio período. O juiz havia sido claro. A prioridade era o processo de adoção. Afonso tinha que escolher o império de bilhões ou o silêncio de Léo. Afonso tomou a decisão mais difícil de sua vida profissional. Ele chamou o Dr. Silveira. Silveira, prepare um comunicado. Diga que estou indisponível e diga que qualquer voto sobre a venda da divisão de energia renovável será considerado um ato de traição e resultará na minha vingança pessoal e financeira. Afonso, isso é loucura. O senhor está desistindo de bilhões. Eu não estou desistindo de nada, Silveira. Estou estabelecendo prioridades. O meu foco agora é o meu filho. Afonso desligou. Ele sabia que estava arriscando sua posição, talvez até o controle total da empresa. Mas quando ele olhou para Léo, que estava concentrado em desenhar uma constelação no teto do quarto, ele soube que não havia escolha. Na quinta-feira, enquanto os primos e sócios de Afonso se reuniam para tentar desmantelar sua empresa, Dona Fátima, a assistente social, chegou para sua visita de avaliação. Ela não estava interessada nos balancetes ou no tamanho da casa. Ela estava interessada na conexão. Afonso estava relaxado, usando roupas casuais. Ele havia passado a manhã no jardim com Léo, ensinando-o a plantar sementes. Dona Fátima observou Léo. Ele estava mais aberto, mais sorridente. Ele não se encolhia mais quando ela se aproximava. Léo parece bem, Afonso. Mas a questão é a estabilidade. O senhor tem faltado a muitas reuniões do conselho. O império está em risco. Isso não afeta a segurança da criança? Dona Fátima, a segurança de Léo não está no meu portfólio de ações. Está na minha presença. Se eu tivesse ido à reunião hoje, eu teria dito a Léo que o trabalho era mais importante que ele. Eu não farei isso. O império pode se defender sozinho. Léo não pode. Dona Fátima ficou em silêncio por um momento. Ela percebeu que Afonso estava falando sério. O magnata havia sumido, substituído por um pai. Afonso a levou para um tour pela casa, mostrando os desenhos de Léo, o balanço no jardim. De repente, enquanto estavam na biblioteca, um barulho alto e seco ecoou pela casa. Um dos seguranças, ao limpar um artefato de mármore perto da escadaria principal, o deixou cair. O som foi como um tiro no silêncio da mansão. Léo, que estava lendo um livro ilustrado no sofá, reagiu imediatamente. Ele se encolheu, cobrindo os ouvidos com as mãos, e escondeu o rosto no sofá. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Era o pânico. Dona Fátima se levantou, alarmada. O traumas, Afonso. Ele está em crise. Afonso agiu sem pensar. Ele não tentou falar. Ele sabia que a voz só pioraria a situação. Ele se aproximou de Léo devagar, como se estivesse se movendo na água. Ele se deitou no chão, ao lado do sofá, ficando na mesma posição encolhida do menino. Ele não o tocou imediatamente. Ele começou a gesticular. Lentamente, ele fez o sinal de agora, apontando para o chão, e o sinal de seguro. Depois, ele desenhou um grande círculo em volta deles no chão, como se fossem uma ilha. Léo, ainda tremendo, espiou por entre os braços. Ele viu Afonso deitado no chão, encolhido como ele, criando um escudo silencioso. Afonso, então, fez o gesto que Léo havia ensinado a ele. A bola invisível da leveza. Ele pegou a bola, soprou e a soltou. Ele repetiu o gesto 3 vezes. Léo entendeu. Solte o medo. Léo, ainda com o rosto molhado de lágrimas silenciosas, estendeu a mãozinha e tocou a mão de Afonso. Afonso se virou lentamente e, usando os dedos, ele desenhou uma pequena âncora na palma de Léo. Ele estava dizendo:
Eu sou a sua âncora. Fique aqui. Eles ficaram ali, deitados no chão, no silêncio da biblioteca, por longos minutos. O pânico de Léo diminuiu, substituído por uma confiança calma. Dona Fátima, que havia assistido a tudo, estava com os olhos marejados. Ela tinha visto muitos pais tentando acalmar crianças traumatizadas, mas nunca com tamanha sincronia e respeito pelo silêncio. Quando Afonso finalmente se levantou, ajudando Léo a se sentar, Dona Fátima pegou sua prancheta. Afonso, o senhor não falou uma palavra. Eu não precisava. Ele precisava de silêncio e presença. O senhor provou o que precisava, Afonso. A sua capacidade de comunicação com Léo supera qualquer barreira. O vínculo é inegável. Afonso sentiu o alívio. Ele tinha passado na prova. Ele tinha escolhido Léo, e Léo havia escolhido a ele. Naquela noite, Afonso recebeu a notícia do escritório. Os primos haviam votado a favor da venda da divisão de energia renovável. Mas, no último minuto, o doutor Silveira havia conseguido uma liminar judicial baseada nas ameaças de Afonso. A venda estava suspensa, mas a guerra estava declarada. Afonso não se importou com a guerra. Ele estava ocupado com a paz. Ele se sentou com Léo na varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Léo gesticulou, apontando para as luzes. Ele fez o sinal de muito, depois barulho e dinheiro. Afonso sorriu. Tudo isso é o que eles queriam tirar de mim, Léo. Léo balançou a cabeça. Ele apontou para Afonso, depois para si mesmo e fez o sinal de nós. E então ele fez o sinal de tesouro, cercando as mãos no peito. Afonso entendeu. O verdadeiro tesouro era o nós. O processo de adoção, após o relatório positivo de Dona Fátima, acelerou. O juiz estava convencido. Faltavam apenas 2 meses para a audiência final que selaria a paternidade de Afonso. Mas Afonso sabia que o maior desafio não era legal, mas existencial. Ele tinha que fundir seus 2 mundos, o império de Afonso Menezes e o lar silencioso de Léo. Ele começou a levar Léo, ocasionalmente, para o escritório principal da Menezes Holding, no coração da cidade. Não para reuniões, mas apenas para observar. O escritório de Afonso era no último andar, todo de vidro, com vista para o horizonte. Léo ficava sentado na poltrona giratória, observando o movimento lá embaixo. Os executivos e funcionários ficavam chocados ao ver o grande Afonso Menezes, o magnata que parecia feito de gelo, ajoelhado no chão, gesticulando para um menino mudo. Afonso notou que a presença de Léo mudava a atmosfera. As pessoas falavam mais baixo, eram mais cuidadosas. O silêncio de Léo impunha um respeito que o poder de Afonso jamais conseguiria. Um dia, um jovem analista de finanças, nervoso, veio apresentar um relatório sobre a volatilidade do mercado. Ele falava rápido demais, cheio de jargões técnicos e ansiedade. Léo, sentado ao lado de Afonso, começou a fazer gestos. Ele fez o sinal de água, depois o sinal de agitada, mãos tremendo. E, por fim, o sinal de parar. Afonso interrompeu o analista. Desculpe, mas meu assistente está sugerindo que a sua análise está agitada demais. Você está focado na turbulência. O que acontece se a água parar? O analista ficou confuso, mas Afonso o incentivou. Pense fora da volatilidade. O que você vê se parar de tremer? O analista, forçado a desacelerar, começou a falar sobre as tendências de longo prazo, a estabilidade subjacente que ele havia negligenciado. Afonso percebeu o poder da observação silenciosa de Léo. O garoto não entendia derivativos, mas entendia o medo. Afonso começou a incorporar o silêncio de Léo em sua filosofia de negócios. Ele impôs novas regras em suas reuniões. 5 minutos iniciais de silêncio absoluto, onde todos deveriam apenas observar os dados e pensar antes de falar. A princípio, a diretoria achou ridículo. Depois,
Eles perceberam que o silêncio forçado forçava a clareza. O império de Afonso Menezes estava começando a mudar. Não estava ficando mais gentil, mas estava ficando mais sábio. Estava trocando a arrogância do barulho pela humildade da escuta. Os 6 meses de período probatório estavam chegando ao fim, e Afonso sentia-se um homem novo. Ele não sentia mais o vazio. Ele sentia o peso leve da responsabilidade e o calor da conexão. Ele havia encontrado seu propósito não na construção de prédios, mas na construção de uma ponte silenciosa com um garoto de 8 anos. Afonso Menezes, o magnata que tinha tudo, agora tinha o que realmente importava. Uma voz, mesmo que fosse feita apenas de gestos e silêncio. A audiência final foi marcada para a primeira semana de dezembro. A data coincidia com o aniversário de 9 anos de Léo e, curiosamente, com o aniversário de casamento de Afonso e Clara. Era um ciclo se fechando e um novo começando. Os primos, vendo a derrota iminente e a determinação de Afonso, recuaram. Eles sabiam que lutar contra Afonso Menezes, o pai, era mais perigoso do que lutar contra Afonso Menezes, o empresário. Afonso não queria uma vitória legal fria. Ele queria uma celebração. Ele preparou a mansão para a chegada oficial de Léo. Ele ligou para a doutora Elza e dona Fátima e as convidou para estarem presentes na audiência, não como supervisoras, mas como convidadas de honra. Ele se pegou pensando em Clara. Ele sabia que ela estaria orgulhosa. Ele não havia preenchido o vazio dela com Léo. Ele havia preenchido o vazio dele com a vida. Na véspera da audiência, Afonso estava no quarto de Léo. O menino estava dormindo pacificamente, segurando um dos desenhos que havia feito. Um sol grande e um sol pequeno, lado a lado. Afonso sentou-se na beirada da cama. Ele pegou o dicionário de Libras. Ele não precisava mais dele para as frases básicas, mas ele queria aprender as palavras mais complexas. Ele folheou até a seção de sentimentos. Ele encontrou o sinal para amor. Era um gesto simples e poderoso. Os braços cruzados sobre o peito, como um abraço silencioso. Afonso fechou o livro. Ele se inclinou sobre Léo, cruzou os braços sobre o próprio peito e ficou assim por um longo minuto, transmitindo todo o amor que havia redescoberto. Amanhã, ele seria oficialmente pai. Amanhã, o silêncio daquela casa seria uma herança, e não mais uma maldição. Afonso estava pronto para a vida que começava. A herança do silêncio estava prestes a ser registrada no coração da cidade. Ele só precisava ir ao tribunal e selar o trato que havia feito com um menino mudo no jardim do Instituto Esperança. Um pedaço do seu coração em troca de um pedaço do seu silêncio. E o resultado, ele sabia, seria a mais ruidosa alegria que ele já tinha sentido. A audiência final foi rápida, surpreendentemente sem drama. Os primos de Afonso, aqueles abutres que tentaram usar Léo como peça de xadrez, não compareceram. Eles sabiam que a batalha estava perdida. A verdade, ali, tinha o peso de um cheque sem fundo. O juiz, o mesmo homem que havia demonstrado ceticismo na primeira audiência, agora olhava para Afonso e Léo com uma expressão de respeito. Ele tinha lido o relatório de Dona Fátima, tinha visto as fotos do quarto, as anotações sobre as aulas de Libras e, mais importante, o relato da crise de pânico na biblioteca e a reação silenciosa e perfeita de Afonso. "O de Afonso Menezes", disse o juiz, sua voz ecoando ligeiramente no mármore. "O tribunal reconhece a solidez do vínculo estabelecido. O período probatório foi concluído com sucesso. A corte considera que o senhor demonstrou não apenas a capacidade financeira, mas a capacidade emocional e moral para ser o pai de Leonardo Santos." A caneta riscou o papel, um som pequeno, mas que valia mais que todos os bilhões que Afonso já havia movido. "Pelo poder investido em mim, declaro a adoção legal e definitiva. Leonardo Santos Menezes é, a partir deste momento, seu filho." Afonso não conseguiu segurar. Ele se virou para Léo,
que estava sentado ao seu lado, vestido em uma roupa nova, mas com os mesmos olhos de observador. Afonso se inclinou e ali mesmo, na sala de audiências, ele fez o sinal de amor que havia praticado na noite anterior, os braços cruzados no peito. Léo não apenas retribuiu o gesto, mas o fez com uma força que Afonso sentiu na alma. O garoto estava sorrindo. Não era um sorriso pequeno, era um sorriso que gritava a palavra família. Dona Fátima e doutora Elsa, que estavam na plateia, aplaudiram baixinho, com lágrimas nos olhos. O magnata de ferro havia finalmente se quebrado, e o que saiu de dentro dele era ouro puro. Afonso pegou Léo pela mão e saiu do tribunal. Ele não era mais o homem que tinha ido ao Gala Esperança meses atrás. Aquele Afonso era um gigante vazio. Este Afonso era um pai cheio, ancorado na terra. Aquele dia era especial por 3 motivos: a adoção, o aniversário de 9 anos de Léo e o aniversário de casamento de Afonso e Clara. Afonso decidiu que a celebração seria em casa, no novo lar que Léo havia ajudado a construir. A mansão estava irreconhecível. Não havia mais o cheiro de cera e isolamento. Havia balões azuis e amarelos, o cheiro de chocolate quente de Eustáquio e a música suave de um violoncelo que Afonso havia contratado para tocar no jardim. A música era baixa, quase um sussurro, perfeita para Léo. Afonso havia convidado poucas pessoas: doutora Elsa, dona Fátima, o doutor Silveira, que agora parecia mais um padrinho que um advogado, e, claro, Eustáquio, que era parte da família. Léo estava radiante. Ele não precisava de presentes caros, ele precisava de presença. No meio da tarde, Afonso se levantou para fazer um brinde. Ele não usou taças de cristal, mas canecas de chocolate quente. Ele olhou para Léo, depois para o retrato de Clara, que parecia sorrir com mais vivacidade que antes. Eu não sou bom com palavras, começou Afonso, com a voz um pouco embargada. Na verdade, eu passei a vida inteira achando que as palavras eram só ferramentas para fazer negócios. Mas Léo me ensinou que existe uma língua que não precisa de som para ser verdadeira. Afonso fez o sinal de agradecimento para Léo, depois para Eustáquio e para as mulheres do instituto. Eu queria dar a Léo uma herança de bilhões, mas ele me deu algo muito maior. Ele me deu a herança do silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não é solidão, mas sim conversa. Léo, sentado ao lado de Afonso, estava observando as reações de todos. Ele sabia que aquele era o momento dele. Ele se levantou e fez um gesto que Afonso entendeu imediatamente. Ele apontou para o retrato de Clara, depois para Afonso, e fez o sinal de juntos. Ele estava incluindo Clara no novo ciclo, e depois ele fez o gesto que se tornou o selo da sua nova vida. Ele colocou a mão no peito de Afonso e, lentamente, com a palma aberta, desenhou o sol. Afonso sentiu o calor daquele gesto. Aquele sol era a prova de que ele não estava mais na escuridão. Naquela noite, depois que todos se foram e a casa voltou ao seu silêncio familiar, Afonso estava no quarto de Léo, lendo uma história ilustrada sobre navegadores e estrelas. Léo estava aninhado ao seu lado. Afonso fechou o livro. Ele pegou a mão de Léo e, com o dedo, ele desenhou a âncora que havia feito na crise de pânico. Léo sorriu. Ele entendeu. E então, Léo fez um gesto novo, um gesto final, que Afonso nunca esqueceu. Léo colocou a mão na garganta de Afonso, onde a voz morava, e depois apontou para o próprio peito. Ele estava dizendo: "Sua voz não precisa sair daqui. Eu escuto daqui." Afonso Menezes, o homem que tinha sido o mais rico e o mais solitário da cidade, finalmente entendeu que a sua fortuna não estava nos bancos, mas na profundidade daquele silêncio compartilhado. O magnata que não sabia mais sorrir se tornou o pai que não precisava mais falar. E a sua herança, um império que antes era uma máquina de dinheiro, começou a se transformar em uma máquina de propósito, guiada pela sabedoria silenciosa de um menino. A vida continuou, mas agora
Quando Afonso caminhava pela mansão, os passos no mármore não ecoavam como tiros. Eles eram apenas os passos de um pai, andando lado a lado com seu filho, em um mundo onde a maior e mais bonita comunicação era feita sem nenhum som. O silêncio, para Afonso, tinha se tornado a coisa mais alta e mais clara que ele já tinha ouvido.